William Silva de Oliveira, de 40 anos, agente penal, atirou contra a estudante Adria Rodrigues Lobato, de 23 anos, e por isso foi a júri. Durante o julgamento, a testemunha Adriano Reis surpreendeu a todos, cometendo o crime de falso testemunho ao afirmar ter sido ele o autor dos disparos. Com tal confissão, ao arrepio das teses, o promotor de justiça, mais que rapidamente, fez requerimento pela aquisitação do crime de falso testemunho. Os jurados decidiram que ele mentiu, e Adriano foi preso em flagrante pelo crime. Assista ao depoimento que ensejou o falso testemunho, ao requerimento do promotor e ao final, a leitura feita pelo juiz da decisão de prisão em flagrante. Muito bem. Senhor Adriano, o senhor foi arrolado neste processo? Trata-se de uma ação penal de tentativa de homicídio, em que está sendo julgado no dia de hoje o acusado aqui presente, o William Silva de Oliveira, e tendo como vítimas Everton Lobato. O senhor conhece de nome essa pessoa? Não, senhor. Breno Lopes. Não, senhor. Camila Campilai, Gabriele Campilai. Não, senhor. Adria Lobato. Não, senhor. Não conhece? Luciano dos Santos da Cruz. Não, senhor. Então, e o acusado aqui presente, o senhor conhece? Sim, senhor. Conhece o acusado. Tem relação de parentesco com o acusado aqui presente? Não, senhor. Ah, conhece ele de onde? Do bairro próximo lá. Nosso bairro lá. Do bairro onde os senhores residem? Isso. A mesma localidade lá. Ah. Proximidade. Conhece ele há quantos anos, o acusado? Não sei dizer Mais de 5 anos? Mais de 10 anos? mais de 5 anos, sim. Mais de 5 anos. Tem relação de amizade íntima com o acusado aqui presente? É amigo muito próximo dele? Muito somos íntimo, amigos, compadre, colegas. compadre, Amigos, colegas. Hã? Não entendi. Compadre, algo, amizade íntima, Não. amizade muito próxima. Não, senhor. Ou amizade normal, Só relacionamento amizade normal. Isso. De vizinho, do mesmo bairro. Sim, senhor. Amizade normal. Ok. Em relação às vítimas, o senhor não conhece ninguém? Não, senhor. Muito bem. O senhor foi arrolado pela acusação neste processo e está dizendo que não conhece as vítimas, conhece o acusado, mas não tem relação de parentesco com ele, nem de amizade íntima. Então eu desejo cientificá-lo, que o senhor foi arrolado como testemunho. Nesta qualidade, o senhor fica ciente que deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir em juízo, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho. O senhor entendeu? Sim, senhor. Muito bem. Testemunhar divertida e compromissada respondera. Acerca deste fato, o senhor chegou a prestar declarações na polícia ou na justiça? Ou é a primeira vez? Isso é a primeira vez. Primeira vez que está prestando declaração acerca desse fato, né? Muito bem. Em face do afirmado, eu passo a palavra às partes pela ordem à acusação, que arrolou o senhor no 422. Doutor Jesus, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Adriano. Bom dia. O senhor estava presente no momento em que houve esses disparos de arma de fogo lá em Mosqueiro? Sim, senhor. O senhor estava dentro do carro com o William? Sim, senhor. Quem efetuou os disparos? Foi eu, senhor. Como? Foi eu, senhor. O senhor que efetuou os disparos? Sim, senhor. Adriano, veja bem. O senhor foi acusado nesse processo também, correto? Correto, senhor. O senhor respondeu a esse processo, a denúncia também foi oferecida contra o senhor. O senhor foi impronunciado, correto? Doutor Jesus, você está trazendo um elemento que realmente nós passamos aqui, eu inclusive no momento da qualificação do depoente, né, eu inclusive não fora ressaltado nem pela acusação nem pela defesa, você traz um elemento importantíssimo agora, após a qualificação, e o deferimento do juízo acerca do compromisso legal do depoente. Ele não tem não tem nenhuma característica de prestar o compromisso legal. Até porque agora me chamou a atenção a fala de Vossa Excelência. Ele constou como sendo um denunciado, consta na exordial acusatória. Excelência, do parquet estadual. não, ele não foi denunciado.
Ele não foi denunciado. Ele não foi denunciado e nem chegou a ser sentenciado. Perdão, Excelência. Perdão, Excelência. Foi o Jonathan. Perdão. Perdão. Foi o Jonathan. Vossa Excelência está trazendo aqui, eu digo, agora fui aqui verificar, Jonathan da Costa Correia, né? Isso, foi ele o denunciado. Jonathan, que é a testemunha e a próxima testemunha falada pela... Então, é uma confusão agora minha, tá, em relação à sua fala, e eu vou retirar. Então, Vossa Excelência, então continua. Eu já estava olhando na denúncia e Não, mas a confusão... A que ele foi pronunciado, o Jonathan. Foi o Jonathan, a confusão foi minha. E eu também agora. Não, e eu também agora confundi em relação ao depoente aqui. É isso. Certo, então mantido O compromisso, Vossa Excelência continua. O compromisso, certo. Então, Adriano, vamos embora. Quem estava dirigindo o carro? Era o Jonathan. O William estava sentado onde? Estava no banco de trás, No banco de trás. O senhor que estava no banco do passageiro. passageiro. E, Excelência, foi no início desse julgamento, Excelência, só uma parte aqui nas perguntas. Houve o meu requerimento, Excelência, que fossem juntados a esses autos, né, a substância que foi apreendida de posse do acusado ao entrar e tudo. E eu fiz esse requerimento porque nesse requerimento também tinha algumas anotações. E nessas anotações, entre tantas informações que constam ali, consta também que havia alguns questionamentos sobre eventual proposta do Ministério Público, sobre eventual tese de legítima defesa ou lesão corporal, e existia ali uma fala de que o Adriano iria assumir a autoria neste papel. Por isso, o meu requerimento de que fosse juntado neste processo. Foi um documento que surgiu na revista dele aqui. E pela postura apresentada pela testemunha, que é o que faz todo sentido constante nessa anotação. Mas eu lhe pergunto, seu Adriano, o senhor prestou depoimento na delegacia. Eu já aproveitando esse pronunciamento, até saber, não sei se você já adianta, foi apreendido, eu apreciei, mas não sei se chegou ao conhecimento da secretaria, você se acompanhou. O impresso, é um impresso? É um papel com anotações trazidas pelo próprio acusado neste fórum. Você recebeu o documento militar, chegou a entregar para a secretaria, foi determinado? Eu fui à comunicação, eu pedi que fosse feita a lavratura da ocorrência no procedimento padrão que é feito e pedi que fosse apresentado à secretaria. Pois aí, eu determinei a apreensão, inclusive. O militar deveria entregar os oficiais entregaram? Sim. Os oficiais recepcionaram, não recepcionaram? Sim, por que o senhor não ouviu a determinação do juiz? Deveria entregar à secretaria. Pois é, porque eu não tinha entendido direito se o senhor ia apreciar após a juntada. A apreensão, pronto. inclusive Traga, a do material para ser encaminhado ao CPC Pronto. Chaves. O documento será juntado aos autos, escaneado e juntado aos autos. Perfeito, excelência. O material que não pode ser juntado automaticamente, por ineficaz, tem que ser encaminhado para análise. Né? Seu Adriano, aí, como ele já faz parte dos autos, segundo ele foi apreciado e faz parte dos autos, a Vossa Excelência afirmou que estava na posse do acusado, sim, a Vossa Excelência pode manusear a acusação e a defesa, pode manusear ao mesmo tempo para análise. Perfeito. Jurados, né? Continue. E, senhor Adriano, o senhor prestou um depoimento em sede policial. O senhor recorda disso? Sim, senhor. Eu vou ler. O seu depoimento foi extremamente curto. E eu vou ler aqui para o senhor o seu depoimento. O senhor diz o seguinte: veio até esta delegacia para narrar que no dia 30 de julho de 2023, na companhia de mais outros 2 amigos, sendo um deles William e outro Jonathan, até este distrito de Mosqueiro, no momento em que retornaram para Belém, diz que o veículo de William era conduzido por Jonathan, teve o vidro atingido por algumas pessoas que estavam batendo, não sabendo informar o objetivo das supostas pessoas que batiam no vidro. Diz que o William
estava no banco do passageiro, efetuou 2 disparos para o ar, na tentativa de afastar tais pessoas que batiam no vidro do carro. Diz que o William não atirou em direção a ninguém, não sabe mais nenhuma informação acerca do fato. Hoje, o senhor vem aqui e declara espontaneamente que, na verdade, não foi o William quem atirou, que foi o senhor que atirou. O senhor confirma isso? Mas foi eu que atirei. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor que atirou. Excelência, em virtude do compromisso prestado pela testemunha, em virtude do comportamento que ele apresentou nestes autos, em virtude de prestar um depoimento manifestamente contrário ao que ele prestou inicialmente em sede policial, eu requeiro, excelência, que a testemunha Adriano Cavalcante Reis seja quesitado pelo crime de falso testemunho nestes autos. Não tenho mais perguntas ao senhor. Obrigado, doutor Gesto. O depoente encontra-se à disposição da defesa. Excelência, antes de começar a fazer as perguntas, é possível passar aqui a audiência de custódia dele? Vossa Excelência pode usar no momento dos debates. Tudo que está nos autos. Audiência, Mas declarações, aí vai tomar meu depoimento. tempo. Eu gostaria de passar agora o Audiência vídeo de custódia. da audiência de custódia, só a parte dele lá, do Adriano. Vamos ver a tentativa da assessoria aí. É porque a versão que ele está dando aqui agora, perante Vossa Excelência e ao Conselho de Sentença, ele tá mantendo essa versão desde lá da audiência de custódia. Mas pela exordial acusatória, o Ministério Público se manifestou pela exclusão dele. Foi, exatamente. Solicitou, pugnou à época pelo arquivamento e a revogação da prisão preventiva. Exatamente. Não é? Do indiciado Adriano Cavalcante Reis. Então, se ele afirmar à época que era autor, se ele era autor, quer dizer, então o Ministério não denunciou. Pode providenciar, Alexandre, ver se consegue. É o início, doutor, meio, fim, ou vamos exibir a pedido da defesa toda? Toda. Vamos providenciar, ver se consegue. Só que ele vai registrar com ele. O nome da sua mãe? Aqui, eu sou o Cavalcante Reis. E do seu pai? Só que ele vai registrar com ele. É Luiz Ivan. Quando foi que tu nasceu? 5 de 6 de 1986. Casado, solteiro? Ok. Tem endereço? Avenida Doutor Freire, 480. Pai? Realmente. Complementação? Entre Avenida São Lourenço e Avenida Cláudio Cabral. Avenida São Lourenço e Avenida Pedal de Cabral. Pedal de Cabral. Também foi empacotado? Tem o meu pai. Foi entre 243, 43, 22. Só que eu lembro dele. Tá. Branco. Você estudou Texel, hein? Médico completo. Trabalha com o quê? Trabalho em área industrial. Estou montabilidade, montador de estrutura. Você está empregado? Profissional liberal? Eu estava empregado, aí eu voltei de folga, aí o supervisor botou no quadro de redução. Aí eu tinha que assinar amanhã. Você já antecedentes criminais? Não, senhor. Você filhos? Não. Você é alguém deficiente físico sobre a sua responsabilidade? Não, senhor. Você tem algum tipo de doença? Não. Então, remédio controlado?
Não, senhor. Excelência, pela ordem, vai ser exibido o depoimento inteiro dele? Não seria bom a gente colocar só o trecho logo? Poderia... Interessante. O senhor sabe qual é, doutor, o trecho certo? Dá uma pausa aí, doutor. É porque está na qualificação, está na qualificação, por isso que eu acho que não foi pedido antes, aí terminou a assessoria, acho que não se preparando, porque se tivesse preparado, já tinha adiantado, já para chegar na... Acho que não sabiam, acho que veio agora, né, esse pedido de defesa, a assessoria não sabia. Mas também, é isso, nós vamos providenciar, ver se consegue, Alexandre, passar a qualificação para iniciarmos a... Ver se dá para adiantar aí a qualificação. Deve ter adiantado muito, acredito. Se ajudar, a partir do momento 4, do minuto 4. Ajuda sim, doutor. Todo 4, momento 4, isso. Banco de trás. Ela estava no banco ao lado do passageiro, do motorista. No banco ao lado do motorista? E o William, seu amigo, estava onde? Estava no banco de trás. No banco de trás. A arma estava no porta-luva. Sim, senhor. E quem desferiu esses disparos? Porque foi relatado, pelo que consta aqui no APF, que teria sido o William. Mas não foi ele que desferiu os disparos. Quem foi? Foi eu que desferi o disparo. O senhor? Foi devido à confusão que estava tendo lá, eles vieram em cima do carro, bateram, fizeram uma algazarra lá e naquele momento, eu me senti assim meio que coagido pela situação que estava acontecendo. Peguei a arma no momento indevido e atirei. Entendi. Na delegacia o senhor falou sobre isso? Eu falei sobre isso. Aí isso não ocorrido o disparo. E o senhor falou que foi o senhor? Eu falei que fui eu. É. Não, senhor. O senhor falou na delegacia o quê? Falei que tinha acontecido o disparo, mas... Acontecido não. Um disparo não acontece. Alguém dispara. Alguém pega a arma e dispara. Então o senhor falou o que na delegacia? O senhor falou o que na delegacia? É que não tinha sido eu. E falou que foi quem? Tinha sido... Eu não disse que foi o William. Ele que falou pro delegado que foi ele que desferiu o disparo. Tá, porque consta aqui, o senhor tá me dizendo que você não falou isso, tá? Eu só vou lhe falar o que consta. Aqui, o William estava no banco do passageiro, que ele efetuou 2 disparos para o ar e que ele não atirou em direção a ninguém. Mas o ocorrido mesmo é que não foi atirado em frontal em ninguém. Eles foram efetuados para cima. O senhor disparou para cima. Sim, senhor. Certo. O senhor estava usando que roupa? Uma camisa meio roxa, assim, era roxa. Só que eu estava dentro do carro, né? Eu não Você estava saí. usando algum óculos? Não, eu estava só de boné. Não estava usando Eu óculos? não estava usando óculos nenhum. Isso porque já era noite também, né? Fale sempre que é gravado. Tá bom, sem
mais perguntas, então. Ok. A palavra está à disposição da defesa. Excelência, antes do senhor começar a fazer os seus questionamentos, eu vou fazer uma ponderação em relação ao vídeo que foi exibido. Todos nós sabemos que uma audiência de custódia, ela não deve avançar sobre o mérito da causa. É proibido avançar sobre o mérito da causa. Essa audiência de custódia, praticamente, houve uma instrução. Não que eu me oponha ao conteúdo dela, que é até interessante para que a gente identifique a contrariedade do depoimento da testemunha e justifica ainda mais o meu pedido de que ela seja quesitada pelo crime de falso testemunho. Mas, acima de tudo, é uma audiência de custódia nula, porque a audiência de custódia ela foi feita tão somente para analisar as circunstâncias em que a prisão aconteceu. Aqui, a pessoa que está perguntando ali, acredito que seja a magistrada até, ela avança. Essa que aparece aqui no vídeo é a promotora. Pior ainda, avança no mérito. Ela avança no mérito da questão para saber o posicionamento, os disparos e tudo. É uma audiência de custódia nula. Nula, que gera, inclusive, responsabilização pessoal das pessoas que estão envolvidas nessa audiência. Feita essa consideração, Excelência, acredito que seja uma prova até inservível para ser utilizada numa sessão de julgamento como essa, em virtude da sua nulidade. Eu ia, depois da fala da defesa, doutor Gerson, eu ia repassar a Vossa Excelência a fala. Vossa Excelência já adiantou, vamos voltar então a palavra à defesa e, se houver necessidade, eu retorno ao Ministério Público posteriormente. Toma Coronel, Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência pode intervir a hora que o senhor quiser. Para mim não há problema nenhum, não. Aliás, é sempre uma grata satisfação ter que fazer uma tribuna, mesmo em ex-adversa, mas sempre pelo seu respeito, pela sua forma como o senhor trabalha. Isso vai sempre morar em mim. Senhor Adriano, bom dia. Bom dia. Então, assim, para não ter mais dúvida de nada, para não pairar mais nada, o senhor já foi para a delegacia, o senhor foi preso no dia do fato e tudo mais, o senhor contou lá uma versão na delegacia, na audiência de custódia, o senhor fez uma retificação e contou que foi o senhor que atirou, pegou a arma do porta-luva e atirou nessas pessoas lá. Sim, senhor. Nós estamos aqui numa segunda instrução. O processo penal, ele estabelece que os procedimentos do júri, eles são bifásicos. Por quê? Eles têm duas fases. Uma na instrução, na frente do juiz, que é o que já ocorreu, e hoje aqui em plenário do júri, onde vai ser julgado. Hoje vai sair uma sentença. Os jurados, que são os juízes naturais desse feito, eles estão aqui para apreciar. Então, objetivamente, a partir de agora, foi o senhor ou não foi que atirou nessas pessoas? Foi eu que efetuei os disparos. Pronto. Então, a partir de agora, a pergunta é essa. Foi o senhor que atirou? Sim, senhor. Tá. Eu lhe pergunto, o senhor ingeriu bebida alcoólica nesse dia? Sim. O senhor sabia que essa arma estava no porta-luva desse carro? É que eu ia deixando o porta-luva lá. Não, a pergunta é, o senhor sabia ou não sabia que essa arma estava no porta-luva? Sim. O senhor chegou a ver que a arma estava no porta-luva ou o William, que é, no caso, o portador da arma, porque a arma é do Estado, ele falou para o senhor ou o senhor sabia que essa arma estava lá? Eu sabia que estava lá. Já sabia que estava lá. Muito bem. Houve em algum momento que alguém agrediu vocês ou o carro que vocês estavam? Sim. E de que forma essa pessoa agrediu vocês lá? Ou vocês ou o veículo, no caso? Nós estávamos passando, estava cheio de pessoas lá, né, Tá, comemorando. mas assim,
Eles vieram Bem agredindo com... objetivo. De que forma essas pessoas agrediram vocês ou o carro lá? batendo no carro, Ok, jogando latinha, certo. esse tipo de coisa. Tá. O senhor sempre foi assim com essa... Posso, se o senhor me permitir, eu ter a liberdade de o senhor chamar de careca? Sim, Assim, sim. o senhor sempre foi careca, assim? Sim, sim. Já é de muito tempo que o senhor é assim, careca? Já. Sim, tá. O senhor estava de boné nesse dia, à noite? Sim, senhor. Na hora, lá no carro, o senhor estava de boné. Sim. O senhor usava um óculos escuro nessa hora? Não, senhor. Eu estou achando essa história muito estranha. Assim, né? 2 horas da manhã você está de óculos escuro? Então, assim, o senhor estava ou não estava de óculos escuro? Não, senhor. Certo. Qual era a roupa que o senhor estava? Camisa? O senhor estava com camisa ou sem camisa? Estava com uma camisa roxa e uma bermuda dessas fininhas de praia. Certo. Tá. Então, quando o senhor chegou a descer do carro para efetuar esses disparos, Não, senhor. o senhor não desceu em momento nenhum. Nenhum momento. Entendi. Teve uma testemunha que veio ainda agora aqui, a Adria. Ela falou que o senhor desceu do carro para atirar nas pessoas. Não, senhor. Eu já olhei esse inquérito, eu já olhei esse processo do início ao fim várias vezes. Só ela que fala que o senhor desceu do carro. As outras testemunhas, ninguém fala que o senhor desceu do carro. Então, o senhor desceu ou não desceu do carro? Não, senhor. O senhor não desceu. O senhor atirou lá de dentro. O senhor tem ideia hoje, fazendo assim um esforço de memória, o senhor tem ideia quantos tiros o senhor deu? Foram apenas 2 disparos. 2 disparos. Mas teve pelo menos umas 4 pessoas baleadas. Pelo menos eles dizem, né? Mas o senhor efetuou 2 disparos. Sim, senhor. Muito bem. Quando o senhor chegou, eu lhe pergunto uma coisa. Isso aqui, olhe para mim aqui como se eu estivesse dentro de um carro. Isso aqui é a janela do carro. Tá bom? O senhor está sentado aqui. Sim, senhor. Para ficar melhor. O senhor está sentado aqui no banco. Isso aqui é a janela do carro. Certo? Certo. Eu lhe fazer uma pergunta bem física. O senhor usou a arma assim ou usou daqui de dentro? Foi de dentro do carro. Não, eu sei. Mas o senhor usou nessa posição aqui que eu estou ou o senhor colocou a mão para o lado de fora? Não, em momento nenhum botei a mão para fora. Então, o senhor atirou de dentro do carro. Sim, senhor. Perfeito. Então, quando o senhor atira de dentro do carro com a mão aqui dentro, né, coincide com um laudo que está nesse processo. Então, o que o senhor fala coincide com um laudo. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Por isso que a pergunta é física. Então, se o senhor atira daqui de dentro do carro, o senhor tinha um alvo? O senhor queria acertar em alguém ou não? Não, senhor. Disparou aleatoriamente, né? Perfeito. Quando o senhor dispara aleatoriamente e o senhor ele não tem um alvo determinado, poderia ter acertado em qualquer pessoa, não é isso? Sim, senhor. Vou fazer mais uma pergunta que coincide com uma questão técnica. Alguém disse para o senhor que o senhor deveria parar de Excelência, atirar? se o senhor me permite, Claro, doutor. por favor, Excelência, eu gostaria de registrar a presença dos meus pais, que já são octogenários, estão aqui presentes, minha mãe Maria de Lourdes Silveira, meu pai Benedito Silveira, só para registrar a presença, quase não saem de casa mais, vieram aqui hoje, minha irmã está ali na porta também, tá? Só registrar a presença de todos. Doutor, desculpe interromper, mas eu não tinha como não registrar esse momento que para mim é de muita emoção, viu? Certo. Que eles sejam bem-vindos aqui. Assim, a felicidade deles ter um filho como o senhor. Obrigado, doutor, obrigado. Doutor Marco Aurélio, permita-me, em face do registro, né, eu desejo primeiro dar as boas-vindas, né, ao genitor, doutor Gerson Silveira, né, tá certo? E a nossa colega aqui, doutora Daniele também,
Seja bem-vindo à primeira vara do júri, seus familiares serão bem-vindos aqui sempre, doutor Gerson. Nos abrilhantam até pelo nome da sua genitora no parqueio estadual. O nome que deixou a doutora, está certo, registrada pelas fileiras do Ministério Público Estadual. Doutora Daniela, mais uma vez, meu colega, seja bem-vindo aqui aos trabalhos que são realizados aqui na primeira vara do júri. Doutor Marco Aurélio, Vossa Excelência continua com a palavra. Nada, doutor, que isso? Eu olhei agora para o seu pai, de mim, a gente fica com aquela figura que acha que o pai da gente, que meu pai não mora no Oriente Celestial, mas a gente pensa que, a gente fica com aquela ideia que toda pessoa assim, com a mesma idade, né, eu vi o meu pai ali, né, que transfere aquela figura. Que eles tenham muita saúde ainda, muita vida ainda. Então, senhor Adriano, só para fazer agora um fechamento aqui. O William estava aonde nessa hora? No banco de trás. Ele estava no banco de trás. Depois que isso aconteceu, ele tomou alguma atitude contra o senhor? O que foi que ele falou? Ele falou alguma coisa para o senhor? Ele tomou a arma? O que foi que aconteceu? Não falou nada assim para mim, não. Só fomos embora e a polícia, no caso, abordou a gente, né? Abordou logo em seguida? Sim, senhor. E aí tomou a arma? Sim. Foi policial militar ou policial civil? Foi polícia militar mesmo. Polícia militar. Agora eu quero lhe perguntar, com relação à questão... vamos lá para a delegacia agora, tá bom? Então eu quero lhe perguntar com relação ao procedimento de reconhecimento na delegacia. Quando o senhor chegou lá, juntamente com o William, foram todos conduzidos pelo carro? Sim, senhor. Isso? Sim. E quem dirigiu o carro que o senhor estava? No Depois que a polícia abordou? No momento que a gente foi abordado, foi o Jonathan que estava no volante. Não, eu sei, mas... Depois foi conduzido pelo policial. Ah, tá. O policial militar conduziu o carro. Sim, senhor. Tá. Chegando lá na delegacia, entraram, vocês foram recebidos pela Polícia Civil? Fomos apresentados lá. Certo. E aí foram apresentados para um investigador de polícia ou para o delegado? Para quem vocês foram apresentados? Creio que pelo delegado, eu acho. Certo. Aí ele disse, olha, eu sou o delegado. Ele falou para o senhor isso? Se apresentou como... Se apresentou? Isso. Ele falou, se eu sou o delegado. Sim. Tá. Então, aí ele fez eu quero chegar ao ponto do auto de reconhecimento. Esse fechamento que eu quero ter agora. Essa parte que eu quero finalizar. Eu quero chegar aí. Como foi que foi feito esse auto de reconhecimento? Você está falando em relação A pessoas. Não foi feito um auto de reconhecimento? Não, creio que não. Não, está nos autos. Foi feito um auto de reconhecimento. Não foi feito esse auto de reconhecimento? Vocês não ficaram lado a lado? De lado a lado, assim, nós três? Sim. Com as vítimas? Não. Não estou entendendo. Tá, então desculpe, então. Eu que devo estar fazendo a pergunta aqui. Vou tentar ser mais claro. Na delegacia, isto é comum, é um procedimento que está na lei, quando é o auto de reconhecimento. Existe o auto de reconhecimento de pessoas, está no artigo 226 do Código de Processo Penal. Há reconhecimento de pessoas e há reconhecimento de objetos. Certo? Pode ser reconhecido um celular, um boné, como foi feito, e há o reconhecimento de pessoas. Então existe um procedimento que está na lei, no artigo 226 do Código de Processo Penal. Então, ele vai dizendo como a autoridade policial tem que fazer esse auto de reconhecimento. Vou lhe falar o que está na lei. Coloca as pessoas com semelhanças físicas, uma ao lado da outra. Certo? Sim. Para quê? Para que as vítimas possam identificar quem foi que cometeu aquele crime ali, o suposto crime, enfim. Foi feito isso? Eu não me recordo de ter feito isso. O senhor não se recorda? Não, senhor. Entendi. Prejudicou
o andamento das minhas perguntas aqui. Mas não tem problema, se o senhor não se recorda. Não me recordo mesmo. Mas o senhor se recorda que foi colocado lado a lado, junto com o William e com o Jonathan? O senhor ficou lado a lado com eles? O senhor chegou a ficar em algum momento na delegacia? Nós ficamos presos, assim, um perto do outro, assim. Perto do outro? Sim. Um lado a lado. O delegado que mandou, o que foi que mandou vocês ficarem lado a lado? Não, depois que a gente foi prestado lá o depoimento, aí já levou nós lá para uma partezinha que nós ficamos algemados lá. Certo. Tá, mas vocês ficaram lado a lado em pé em algum momento? Não me recordo disso. Não se recorda? Não, senhor. Entendi. Quando bora lá agora lá para o botequim. Lá tinha muitas pessoas na rua? Bem, muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas. Teria dificuldade do carro sair em alta velocidade? Nem tem como ir, porque é muita gente na rua. Não sei. E você sabe se o Jonathan chegou a atropelar alguma pessoa ali? Não, senhor. Não, né? Não atropelou ninguém. Entendi. Tá. Aquele momento ali que vocês saem dali do local, que depois que o senhor efetuou os disparos, tentaram parar o carro ou vocês saíram sem que houvesse uma tentativa de parar o carro? Não, nenhuma coisa. Só fomos abordados na esquina já, que os policiais nos abordaram. Entendi. A defesa está satisfeita. Muito obrigado, senhor Adriano. Por nada. Dando sequência após a manifestação da defesa, doutor Gés, Vossa Excelência deseja se manifestar acerca, primeiro vamos consultar os jurados, aí no final eu consulto. Vossa Excelência acerca do pedido formulado anteriormente. Certo. Vamos consultar as senhoras e senhores jurados. Alguém deseja fazer perguntas ao depoente aqui presente? Microfone, a jurada. Não. Bom dia. Eu gostaria de saber se o Adriano Reis, se ele já havia atirado antes. Não, senhora. E como foi que você conseguiu atirar para cima sem tirar o braço de dentro do carro? Como foi que você conseguiu fazer isso? Eu só coloquei a mão assim, um pouquinho para fora e apertei no gatilho. É só isso aí, obrigada. Mais algum outro jurado? Microfone, a jurada. Bom dia. Senhor Adriano, o senhor disse que nunca atirou. Qual foi o tipo de arma que o senhor fez esse disparo no dia do fato? Eu creio que foi uma pistola, eu acho. Não sei o nome, que eu não conheço o negócio de arma. Tá. Acho que sim. Essa arma, ela estava destravada no porta-luva? Creio que sim. Quer dizer, o senhor manuseou uma pistola que estava destravada no porta-luva? Sim, senhor. Sem mais pergunta. Mais algum outro jurado? Microfone, a jurada. Pode voltar, fiquem à vontade. Bom dia, Adriano. Você diz que atirou para cima. E como você atingiu tantas pessoas? Não me recordo de ter atirado em ninguém. Mas saíram 5 pessoas feridas. Não sei lhe dizer porque foi efetuado os disparos para cima e as vítimas apareceram todas atiradas. Obrigada. Mais algum outro jurado? Ou jurada? Não havendo manifestação dos demais,
Excelência, eu tenho só mais uma pergunta para a testemunha, Excelência, antes do posicionamento. Pois não, doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Adriano, de quem era essa arma? Do William. Sem mais perguntas. Pois não. Considerando que o Ministério Público fez reperguntas, a defesa deseja fazer reperguntas? Só para esclarecer uma coisa, Adriano. Eu, particularmente, não ouvi o senhor falar em momento nenhum que o senhor atirou para cima. Eu não ouvi. Mas vamos colocar logo um esclarecimento nessa situação. Porque existe, na medicina legal, uma diferença de você atirar para cima e atirar para o alto. Então, tem coisas diferentes na medicina legal. Uma coisa é a trajetória da bala, outra coisa é o trajeto da bala. Então, essas são diferenças que existem na medicina legal. Ora, se eu tenho uma arma aqui na mão e eu atiro só com uma mão, eu tenho uma empunhadura simples. À medida que eu coloco a arma aqui no apoio, eu tenho uma empunhadura dupla. Ela me dá o quê? Ela me dá mais segurança do alvo a ser atingido. À medida que o senhor coloca, por isso que eu lhe fiz a pergunta, porque é uma questão técnica. Se o senhor está apoiado aqui no braço, na porta, a tendência qual é? Que essa arma não vai fazer esse colégio. Doutor Marco Aurélio, eu acho que esses... Não, eu queria esclarecer isso aqui. No debate, no momento não, mas aí eu estou fazendo um esclarecimento para chegar ao debate, porque estou se falando da questão do que o tiro não foi dado assim, que não foi dado assim, então eu tenho que esclarecer. O Ministério Público fez uma repergunta direta. Sim, mas aí está... Se está com liberdade para fazer... Da ampla defesa... Estou repassando a defesa para fazer reperguntas. No júri vigora o princípio da plenitude de defesa. É por isso que eu retornei a palavra defesa. Se eu tenho a plenitude da defesa, eu posso me socorrer a qualquer tipo de ciência. Tudo, você pode recorrer a tudo. O direito só que é o momento propício da fala. Agora é reperguntas. A única coisa que o direito não faz é andar só. Mas agora é reperguntas. Nós temos propício. Mas eu estou querendo esclarecer. Momentos. No júri nós temos momentos processuais. Mas é importante, Excelência. Nós temos momentos processuais. O momento agora processual é de reperguntas a uma testemunha que já depuseram, que a gente ainda vai analisar a questão do falso testemunho. Mas isso eu estou lhe falando que eu estou dizendo da minha concepção que é importante para chegar à pergunta dele. Porque ele está ficando confuso. A testemunha está ficando confusa. Confuso está desde o início, doutor. Não é agora. Não, ele não está. Ele está havendo uma confusão e ele está dizendo aqui, ele está tentando esclarecer da melhor forma possível. Então, obviamente que eu tenho informações do processo, eu tenho informações dos autos, que eu vou colocar nas alegações finais. Eu vou colocar, mas esse momento para ele é importante, porque é isso que eu estou querendo dizer para ele, perguntar para ele. Eu não ouvi particularmente, mas se o senhor falou, o senhor chegou a tirar para cima? Sim, senhor. Pronto, era isso que eu queria esclarecer. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Muito bem, então concluída a oitiva do depoente aqui presente, Adriano Cavalcante Reis, e já a manifestação... Não, calma, não é a primeira vez... Mas eu determinei, foi dado ordem. Por favor. Aguarde o juiz dar ordem. Já foi falado em outras sessões que a senhora trabalha. Aguarde a ordem. O oficial de justiça está para cumprir a ordem do juízo. Não tem ordem ainda, não foi dado ordem. Muito bem, então, concluída então a oitiva de Adriano Cavalcante Reis, inclusive usando da palavra os nobres componentes do Conselho de Sentença, senhores juízes naturais da causa, eu consulto o Ministério. Doutor Gerson Silveira,
por tudo que for desenvolvido, Vossa Excelência mantém o pedido de quesitar o falso testemunho do depoente aqui presente, Vossa Excelência refaz, a palavra está à disposição da acusação para fazer o requerimento e fundamentar o pedido. Excelência, o Ministério Público insiste no pedido de quesitação pelo falso testemunho, até porque existem contradições absurdas entre o que foi dito pela própria testemunha Adriano Cavalcante Reis em sede policial e em juízo. Obviamente, o depoimento dele prestado na audiência de custódia, como já referi anteriormente, é uma audiência de custódia nula, que não se serve que não se mostra apta para esses fins. Tá? Inclusive, ressalto que, quando a testemunha foi ouvida em sede policial, ele foi ouvida como interrogado. O processo veio para minha mão, eu entendi pelo teor do depoimento que ele não tinha participação nenhuma. E eu pedia o arquivamento do processo em relação ao Adriano. Daí ele ter sido solto, ele figurar hoje tão somente como testemunha. O posicionamento dele contraria até mesmo o depoimento prestado pelo acusado em sede policial, porque o acusado, William, em sede policial, ele confessa. Eu estou fundamentando o pedido só, Excelência. Por favor. Não, porque assim, eu fui questionado ainda agora, quando eu estava fazendo a questão de levantamento técnico, mas para o senhor ver, o senhor pode ficar à vontade da minha parte, não há problema nenhum. Certo. Só que, veja só. Eu estou fundamentando o falso. Mas a defesa foi ponderada ainda agora. Certo. Mas o senhor não está sendo ponderado agora. O senhor está discorrendo. Mas o senhor está fazendo as ponderações. Doutor Marco, a palavra a ser repassada à defesa, doutor Marco Aurélio. Não dá. A defesa... Senão vai ficar... Vai ter um pêndulo. Ele vai fundamentar o pedido ele está discorrendo. E posteriormente a defesa vai se manifestar. Eu não tenho problema nenhum, porque eu não faço nenhum tipo de impugnação que não seja realmente coerente. Certo. Então, da minha parte, o Ministério Público pode fazer a argumentação que quiser, para mim não tem problema. Só estou questionando que ainda agora a defesa foi ponderada. Nós fomos ponderados ainda agorinha. E agora o Ministério Público não está sendo ponderado. Mas o senhor fez as ponderações, doutor. Não, mas fique à vontade, doutor. Certo. Para mim não tem problema E o fundamento disso tudo é porque, quando foram ouvidos em sede policial, tanto o Adriano quanto o próprio acusado, William, ambos disseram que quem atirou foi o William. Em sede policial, o William confessa ter efetuado esses disparos. O que naquele momento foi muito coerente. Por que não deixa isso para os debates? Eu fui ponderado ainda agora. Porque eu estou ponderando o falso. Porque eu estou ponderando o falso testemunho, Excelência. Então como é que pode funcionar? Com base nisso, o depoimento naquela época do Adriano e do William eram convergentes. Autoria dos disparos, William. Hoje houve essa modificação e eu fundamento isso justamente porque o acervo probatório apontava num sentido e hoje o Adriano vem com essa postura inovadora. Então, sim, Excelência, entendo que o Adriano cometeu o crime de falso testemunho e insisto, sim, na quesitação do crime por este conselho de sentença. Obrigado, doutor Gerson. Retorno a palavra à defesa, doutor Marco Aurélio, para se manifestar e, logicamente, usar dos princípios da ampla defesa e do contraditório, da amplitude da defesa, todos os princípios que são elencados da defesa para rebater, para fundamentar o contrário, para apresentar a sua contradição, sua contestação à fala do Ministério Público. Fique à vontade. O senhor pode escorrer quanto tempo o senhor quiser. Se quiser adiantar já o mérito dos debates, pode adiantar. O senhor está dizendo... ele só estava fazendo o requerimento e fundamentando. A mesma coisa a defesa tem a palavra agora. Para fazer o requerimento, se discorda, se tem algo a opor, e fundamentar. Simples. É simples a dialética jurídica. O júri é dialético, né? O júri é dialético. São processos que tem uma acusação e tem uma defesa. A dialética do processo no júri é isso. É a base fundamental. O que eu tenho a ponderar em relação, primeiro, a essa questão que foi encontrado um material, eu vou voltar de novo para essa questão, sob pena desse júri ser anulado. E eu, particularmente, não quero que isso aconteça.
Mas eu volto a essa ponderação, a esse questionamento. Esse material, que eu não sei nem o que é, que não está sendo amostrado para a defesa, que isso já é por si só uma causa de nulidade. O material não está sendo amostrado para a defesa. O material, não sei que material é esse. Se está se desconfiando de alguma coisa do acusado, é simples, tem laudo provisório agora, é só mandar lá para o Renato Chaves, a gente suspende a sessão, manda para o Renato Chaves agora, para o centro de perícias, e vai voltar agora imediatamente, é online. Então não tem por que ficar nesse questionamento com nuvens em cima da cabeça da gente. Então eu vou voltar a ponderar em relação a essa questão. O segundo momento, que é essa questão de inquisitação por falso testemunho, eu realmente não tenho nenhum óbice com relação a isso. Acho que as coisas têm que ser esclarecidas. Mas, na minha concepção, esse tempo de quesitar qualquer possibilidade de falso testemunho para a testemunha, para mim, isto aqui hoje, no plenário do júri, é uma mera vingança pelo depoimento, vingança no sentido do direito. É uma mera vingança no sentido do direito contra uma pessoa que veio testemunhar livremente aqui. Que está aqui livremente para dizer. Quem é uma pessoa que vai assumir que deu tiros para ficar no lugar da outra? Então, por quê? Se ele, na audiência de custódia, falou que foi ele que atirou aqui, que foi o que nós passamos agora naquele vídeo. Ele disse na audiência de custódia. A audiência de custódia vem antes da denúncia. O Ministério Público, o promotor, recebe o processo com a audiência de custódia. E viu que o Adriano tinha confessado que era ele. E excluiu ele do processo. E agora vai querer quisitar para que haja falso, para investigar se ele cometeu falso testemunho? Espera aí, é uma vingança do direito isso. É uma forma de constrangimento a pessoa que está aqui para depor. De minha parte, pode encaminhar ele para quesitação. Mas isso é uma ponderação, é uma causa de nulidade que já está semeada nesse processo. Para ponderar, Excelência. Obrigado, Tom Corelli. Analisando o pedido formulado pela acusação acerca da aquisitação do falso testemunho do depoente aqui presente, Adriano Cavalcante Reis, e, doutor Marcorelli, acerca do que fora já apreciado pelo juízo, do deferimento de juntada do bilhete e também do encaminhamento do material ao CPC Renato Chaves, eu estava aguardando a formalização por parte da Coordenadoria Militar, da Assessoria Militar do Fórum Criminal, e chegou agora às minhas mãos, agora há poucos instantes, a declaração que fora feita pela Coordenadoria Criminal, aqui do Fórum Criminal, da declaração, e eu já formalizei, já determinei à Secretaria que formalize, que certifique a apreensão desse material e, posteriormente, porque o material que está aqui, o bilhete está, ainda vai ser feita a xerocópia para ser juntado aos autos. Tá certo? O senhor vai juntar esse material a esse processo? O bilhete vai ser juntado, já foi determinado já. O bilhete e a declaração da Coordenadoria Militar. O material que está aqui do lado, vai ser encaminhado e também o líquido ao CPC Renato Chaves. Mas esse daqui, que é papel, vai ser juntado aos autos. E também o bilhete, que foi trazido, foi encontrado na posse do acusado aqui presente. Eu não estou entendendo que relação isso tem com o processo. E posteriormente será, logicamente, após agora a Secretaria providenciar a cópia deste material juntado aos autos, será, logicamente, dado vistas. A Vossa Excelência poderá usar no plenário do júri, tanto a acusação, a defesa e aos senhores jurados. Tá certo? Em relação ao pedido formulado pela acusação e a manifestação contrária da defesa, considerando que no auto de qualificação e interrogatório o réu afirmara
que o autor do disparo fora o réu aqui presente e durante a audiência de custódia. O interrogatório prestado na polícia é anterior à audiência de custódia. Na audiência de custódia, ele, como fora exibido aqui no plenário, disse ao contrário, considerando essa situação, e inclusive teve o pedido do Ministério Público antes do início da ação penal, o Ministério Público foi favorável à revogação da prisão e excluiu ele da ação penal, não fora denunciado. Considerando principalmente esses dois elementos aí, que fazem parte dos autos, o interrogatório prestado na polícia, a audiência de custódia, e essa disparidade, inclusive no dia de hoje, confirmando-se essa disparidade, eu determino então que o depoente fique na sala de espera até o final do julgamento, inclusive com escolta na sala, aguardando para ser, no final do julgamento, ser quesitado pelas senhoras e pelos senhores jurados acerca do falso testemunho. Acerca destes fatos, primeiro, o senhor disse que vai se manifestar acerca do fato, né? O senhor vem acompanhando a instrução, primeiro na primeira fase do júri e agora no plenário. Sim, senhor. Já ouviram, inclusive, que o próprio Ministério Público já levantaram, o que está nos autos, a defesa técnica do senhor rebateu, né? O cidadão que hoje está recolhido à sala própria, né? Disse que ser o autor dos disparos, tá certo? Na primeira fase, ele afirmou que foi o senhor mesmo na polícia confirmou que foi o senhor, depois ele na audiência de custódia disse que era ele, e no dia de hoje veio a confirmar, tá certo? Eu pergunto ao senhor, o senhor já disse que não é o senhor o autor? Não, foi eu. Então, quem foi o autor destes disparos? Foi o Adriano, senhor. O Adriano. Muito bem. Esse fato dá conta que ocorreram no dia 31 de julho de 2023, por volta de mais ou menos 1h30, 2 horas da madrugada, na Praia do Morumbira, próximo ao bar do Botequim, bairro do Morumbira, Mosqueiro, é isso? Sim, senhor. Muito bem. Narre o que aconteceu. Então. Nós estávamos lá na Praia do Morumbira, quando posteriormente decidimos ir embora. Durante o nosso deslocamento, ali pela via principal, havia uma multidão lá, perto do Botequim. Aí, por conta disso, paramos o veículo. O John estava dirigindo nesse momento, paramos o veículo esperando que dessem espaço para nós passarmos e seguir nosso caminho. Foi quando, de repente, o motivo até hoje eu não sei, o motivo real de as pessoas virem para cima da gente, se rebelaram contra nós. Batiam no veículo de um lado e de outro com violência, além de jogar objetos, no intuito de nos atingir. Foi aí que houve o revide dos disparos, para podermos cessar aquelas agressões e sairmos daquela zona de confronto ali. Felizmente conseguimos sair do local e posteriormente, segundos após, fomos abordados pela Polícia Militar e nos identificamos devidamente e eles procederam conosco até a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. Em resumo, Excelência, basicamente foi isso que aconteceu aí. A arma que foi utilizada pertencia a quem? Era de quem a arma? A mim, tutelada pelo Estado. Tutela minha. Certo. O senhor sabe se a arma foi entregue à polícia, foi apreendida, foi feito exame, alguma coisa, periciada? Sim, ficou para isso lá na delegacia, né? Eu já entreguei nas mãos do policial militar. Naquela noite, quem tinha ingerido bebidas alcoólicas? Eu e o Adriano. Certo. Muito bem. O senhor conhecia eles há muitos anos? Eram colegas ambos? O John eu conheço um pouco mais tempo. O Adriano uns 5 anos, por aí. O Jonathan conhece há mais tempo? Mais tempo, eu não sei exatamente há quanto tempo. Quem dirigiu o veículo? Nessa situação, no momento do fato lá, o Jonathan que dirigia. Isso. E o senhor estava em que posição? Eu estava no banco de trás. Banco de trás. O Adriano, banco do carona. Banco carona, isso. E o senhor disse que foi o Adriano que atirou? Foi ele que atirou, Excelência. Certo. O senhor está acompanhado pela defesa técnica, o doutor Marco Aurélio, desde o início desta ação penal? Ou no início eram outros advogados? Outros advogados.
O doutor Marco Aurélio já entrou depois no interrogatório, eu acredito. Na audiência. Exatamente. Na primeira audiência já era ele. Na audiência, né? Exato. O doutor Marco Aurélio acompanha o senhor, né? Eu lhe pergunto, o senhor foi denunciado, né, por crimes, em tese, primeiro, que são praticados contra 5 vítimas. Sim, senhor. Submetidos a dolosos contra vítimas, submetidos ao júri Sim, popular. senhor. Exato. Tendo consequência, inclusive, de perda do cargo. Exatamente. Você tem ciência disso, né? Ciência disso. Aí a pergunta que vem, porque no momento em que o senhor é denunciado, o senhor não falou, não, se você é denunciado por um fato simples, uma ameaça, algo básico, uma desobediência, o cidadão já pula lá, porque o senhor não veio neste momento dizer, não tem nada a ver com isso. Aqui vamos chamar o ao inverso, o outro que saiu, porque assim, não, você não vai responder por isso. Porque só agora, no dia do júri, cai essa... O senhor está perguntando, no caso, na delegacia, lá no depoimento, é isso? Na fase, teve a fase da Polícia Judiciária, né? Depois teve a fase da denúncia do Ministério Público. A chegar a denúncia, o senhor recorda o fato, quando aconteceu? Quando? Sim. Foi na madrugada. Não, só o mês. O mês foi mês de julho, né? E o ano? Foi de 2023. Pois é, em julho. O senhor foi denunciado em agosto de 23. Exato. Sim. E aí, o senhor apresenta a sua defesa preliminar porque nesse momento o senhor não diz. Não tem nada a ver com isso. Quem é o autor desse fato é o fulano. Ou ele, quando ele é afastado, porque ele foi colocado em liberdade, tá certo? Não foi denunciado. Diz assim, não, quem tem que ser denunciado sou eu, não lá o policial penal. Pode perder o cargo, o servidor público, concursado. Não. Exatamente, é isso que Essa é a pergunta direta. que eu achei estranho, né? Ele não ter sido denunciado. Quem pode usar essa palavra sou eu. Estou dizendo senhor. por que só hoje. E por que antes não veio. Esse fato aos autos. A defesa do Círculo Patrocinal, o senhor não apresentou. Logo in limine, logo preliminarmente, logo com preliminar, com matéria de preâmbulo na sua defesa, né? Eu deixei correr o processo, né, doutor? E lá na delegacia, Pois não. eu assumi por ser a arma tutelada no meu nome e eu não sabia que havia vítima. Por isso que eu assinei lá como se fosse eu. No momento ali, eu sinceramente, para mim, ninguém tinha sido atingido. Certo. Mas no dia da audiência o senhor tomou conhecimento, né? Na audiência, né? Na verdade, eu vim tomar conhecimento que alguém foi atingido, que tinha vítima no outro dia já, mas já tinha prestado depoimento. Certo. Ok. Das testemunhas arroladas, teve depoimento da vítima, de outros, o senhor tem alguma coisa contra quaisquer destas pessoas? Contra não. Tem alguma coisa contra elas? Não, não. Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes, pela ordem da acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Submetida a testemunha Adriano Cavalcante Reis, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese da acusação do cometimento de crime de falso testemunho, ex-vido o artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Reconhecendo que a testemunha Adriana Cavalcante Reis, ao prestar declarações em plenário, fez afirmação falsa. A pena combinada ao crime de falso testemunho é de 2 a 4 anos de reclusão e multa, com a majoração do parágrafo 1º do citado dispositivo. Considerando a decisão do Conselho de Sentença, determino a condução de Adriano Cavalcante Reis à autoridade policial para as providências de praxe que o caso requer, qual seja a lavratura do competente auto de prisão em flagrante e, consequentemente, seja o mesmo encaminhado à audiência de custódia perante o juízo competente.